Estamos de volta, agora recebendo o vereador Osmar Filho, do PDT, vereador mais votado de São Luís. Vereador, bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite. Bom dia, Clodoaldo, Itevaldo, toda a produção do programa Resenha. A você que nos assiste, eu quero aqui aproveitar a oportunidade, Clodoaldo, para agradecer os votos que eu obtive, uma votação expressiva, uma votação oriunda de um acúmulo de trabalhos desde 2007, quando iniciei um trabalho visando as eleições de 2008, e graças a Deus tive a oportunidade de ser o vereador mais votado de São Luís. Isso não me envaidece, mas me orgulha muito, faz com que a nossa responsabilidade seja redobrada e a gente possa prestar um excelente serviço na Câmara Municipal de São Luís em favor das pessoas e da nossa cidade. Vereador, em todas as bolsas de apostas, o seu nome era dado como um nome que seria eleito, mas ninguém esperava uma votação tão expressiva. No cotidiano político, esperava-se que o atual presidente da Câmara seria o mais votado. Algo que o senhor atribui uma votação tão expressiva assim? Como eu falei agora há pouco, Clodoaldo, ao acúmulo de trabalhos. As duas eleições passadas que eu disputei, eu obtive votação expressiva. Tive 7 mil votos nas duas eleições que eu disputei. Nessa tive quase 10 mil votos. Então, a gente vem intensificando o trabalho a cada legislatura, debatendo e levando temas importantes a serem discutidos na Câmara Municipal de São Luís, apresentando bons projetos, estando presentes na comunidade, fazendo a interlocução necessária junto ao poder público, seja ele municipal, estadual ou até mesmo federal. E eu acredito que, em virtude do trabalho, em virtude da forma como a gente se relaciona com as pessoas, com as comunidades, com o cidadão, tudo isso contribuiu para que a gente obtivesse essa votação expressiva e a população nos credenciou mais uma vez e renovou o nosso compromisso com a cidade de São Luís. Vereador, o senhor foi líder do governo no momento na Câmara Municipal. Dá para se ter uma atuação parlamentar, um pouco mais de independência em relação ao Executivo Municipal, ou isso, na cidade como São Luís, está diretamente vinculado à boa atuação do vereador com as ações do Executivo? Não, dá sim. Nós sabemos que a própria Constituição garante a independência entre os poderes, apesar de serem harmônicos entre si. A gente cumpre o nosso papel de fiscalizar. Eu compus também a equipe de governo do prefeito Edivaldo no início da gestão. Estávamos à frente da Secretaria de Articulação Política e no momento em que a gente fiscaliza, nós estamos até ajudando o próprio governo municipal. Para mim também é uma honra poder liderar o governo do prefeito Edivaldo, função esta que exerço até hoje. Eu acredito que a gestão do prefeito está sendo aprovada pela população e não tenha dúvida também que a minha votação foi um reflexo dessa atuação que a gente procurou intermediar, que a gente esteve presente, que a gente acompanhou o desenvolvimento e os avanços na cidade que tiveram na gestão do prefeito Edivaldo. Mas, vereador, como foi essa relação com a Câmara, tanto quando o senhor era secretário de articulação política, como líder do governo na Câmara? A relação que eu percebendo na cobertura é sempre muito tensa, sempre muito difícil. Por que essa relação complexa com a Câmara? Olha, o parlamento ele é plural. Nós temos um parlamento com 31 vereadores, onde prevalece o contraditório, que faz parte do nosso sistema democrático, do nosso Estado democrático de direito, onde prevalece a divergência de opiniões, mas também prevalece o respeito e o entendimento. A Câmara Municipal sempre esteve à disposição do prefeito Edivaldo, sempre que o prefeito encaminhou as mensagens necessárias para o avanço na cidade, a Câmara sempre, com a maior prontidão, procurou discutir, procurou apreciá-las, para dar sua contribuição com o avanço e desenvolvimento da cidade, até porque o prefeito Edivaldo sempre encaminhou mensagens interessantes à cidade e às pessoas. Então, eu acredito que em virtude da pluralidade e a divergência de opinião que é salutar no sistema democrático, em alguns momentos havia atenção, mas de forma geral a relação sempre foi a melhor possível. Sempre havia um respeito mútuo, até porque o Edivaldo começou a sua carreira, a sua trajetória política como vereador de São Luís. Vereador, o senhor é de um partido que tem um prefeito no segundo turno, o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, disputando com o Eduardo Braide do PMN. O candidato Eduardo Braide, ele não tem a coligação do Eduardo, não elegeu o vereador. Caso, eventualmente, o Eduardo venha ser eleito prefeito de São Luís, é difícil se formar uma maioria, é difícil compor uma maioria parlamentar de apoio à base do governo, se não tem nenhum vereador na sua base de apoio, na sua coligação eleito?
Olha, primeiro que eu acredito que o nosso prefeito irá renovar o mandato. Mas eu acredito que quando a sua coligação não elege um número expressivo de vereadores, claro que você tem dificuldade de montar uma base de sustentação ao governo. O que não vai acontecer com o prefeito Edivaldo, porque o Edivaldo com certeza irá renovar o seu mandato e elegeu a maioria, uma quantidade expressiva de vereadores que com certeza irão dar a sustentação necessária para que o prefeito continue avançando e governando pela cidade. Nós vimos essa semana, vereador, algumas adesões ao candidato Eduardo Braide, principalmente de vereadores que não se reelegeram e que apoiaram o Wellington do Curso, a Elisiane Gama no primeiro turno. Qual o grau de insatisfação desses vereadores com o prefeito Edivaldo e por que essa insatisfação? Eu acho que a própria conjuntura política, se nós observarmos, os vereadores que se reelegeram ou não, que estão declarando apoio ao candidato Eduardo, são vereadores que já não estavam na base do prefeito, já não estavam na coligação do prefeito. Então o Edivaldo não está perdendo nada, são vereadores que estavam acompanhando outros candidatos no primeiro turno e que optaram pelo outro candidato. Isso também é natural. E o importante é que o prefeito tenha a maioria absoluta dos vereadores eleitos, também que não renovaram seu mandato, na sua trincheira em prol do segundo turno. O senhor foi vereador na Câmara em duas situações, uma Câmara com 21 vereadores, uma Câmara com 31 vereadores. Onde é mais fácil legislar? Com 21 ou com 31 hoje? Como é que essa relação quantitativa lá? Claro que quando nós temos um parlamento com uma quantidade maior de representantes, nós vamos ter mais temas, nós vamos ter mais divergência de opinião e a discussão com certeza se torna a melhor possível. Quanto mais pessoas envolvidas, mais pessoas irão contribuir com a cidade, com as pessoas. A gente reside e vive em uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Então, acredito que a quantidade é razoável de parlamentares para representar bem a cidade. Se a gente olhar para o parlamento como um todo, a gente vai ver que o sistema proporcional contribui para que a gente tenha representantes de diversas categorias. Então, é salutar. E isso só enriquece a discussão em favor das pessoas e da nossa cidade. Eu lembro, vereador, que no momento de transição de 21 para 31 vereadores, nós tivemos um número de críticas muito grande da sociedade, que o vereador já não faz nada, mais vereadores ainda para não fazer nada, mais gastos públicos. Hoje, os olhos da população estão um pouco mais voltados para a Câmara, principalmente pelas redes sociais, pela transmissão de sessões que é feita aqui pela Rádio Difusora AM. Então, eu quero a sua avaliação desse olhar da população em cima do vereador. Hoje, o senhor se sente mais fiscalizado, mais observado? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que não só do vereador, mas da classe política em geral. Nós observamos que o cidadão, o eleitor, a sociedade, ela está mais exigente, ela está fiscalizando e cobrando mais de seus representantes. Nós observamos que de 2013 para cá, principalmente com o advento das redes sociais, a população tem ido às ruas, discutir temas importantes, cobrar e exigir fim da corrupção, melhoria em diversas áreas, sistema de transporte público, educação, saúde. Então a população de fato está mais exigente e nós, na condição de representante, temos que procurar sempre estar atento às vozes das ruas, atentos também àquilo que a população espera para que a gente possa de fato representar, até porque a essência da representatividade é você acolher a vontade da maioria e procurar equacioná-la e representá-la no parlamento. Você pretende disputar a presidência da casa? Não, nosso foco agora está voltado para o segundo turno, para a eleição do nosso candidato a prefeito do nosso partido, do prefeito Edivaldo. Isso é uma discussão que fica para o segundo momento, mas desde já eu deixo claro que eu não tenho essa pretensão. Mas existiria algum outro grupo, além do atual presidente, que poderia estar se formando para disputar essa presidência? Eu não tenho conhecimento. Tenho conversado com diversos colegas vereadores que foram eleitos, que renovaram o seu mandato, e nenhum ainda externou essa intenção em disputar a eleição da mesa diretora. Vereador, com relação aos projetos que o senhor apresentou, o senhor já está no terceiro mandato, claro, o segundo o senhor era suplente, mas assumiu por um bom tempo. Que projetos o senhor já apresentou para a cidade? O que a cidade já tem de trabalho legislativo do Osmar Filho? Olha, nós temos diversas leis que estão vigorando, que são de nossa autoria, foram de iniciativas nossas. A gente pode aqui destacar algumas que eu julgo importantes para a cidade, que é importante que as pessoas também tenham conhecimento, como, por exemplo, a lei que concede uma isenção,
uma bonificação de 50% do IPTU a idosos, a pessoas idosas, porque nós sabemos e temos plenos conhecimento que a pessoa idosa ela tem mais dificuldade, o recurso dela é limitado, a sua capacidade física de trabalhar também é limitada, muitos já não trabalham mais. A aplicabilidade dessa lei está acontecendo de fato? As pessoas estão conseguindo essa isenção? Acredito que sim, estão conseguindo sim. Outra lei também que é de nossa autoria, assim que nós adentramos no parlamento em 2009, nós nos deparamos com uma situação bastante preocupante. Não havia uma legislação que regulamentasse a instalação e funcionamento de postos de abastecimentos na cidade de São Luís. Era algo desordenado. E nós apresentamos uma lei, fizemos um estudo criterioso específico para essa situação, apresentamos uma lei também que regulamentasse todo o funcionamento e instalação de sistema de postos de combustíveis aqui dentro da cidade de São Luís. É uma lei também que está vigorando e todo posto agora a ser instalado ou os que estão em funcionalidade têm que obedecer também esta lei. Uma lei também que nós apresentamos foi a do cheque calção. O cidadão hoje que na madrugada, por exemplo, passa por um momento de saúde de extrema urgência e emergência, vai até um hospital da rede privada porque é mais próximo da sua casa, não tem um plano de saúde, no momento também não dispõe de dinheiro ou de qualquer título de crédito e ele não tinha como ter acesso ao sistema de saúde. Então nós acabamos com essa prática também, com esse abuso e com essa exigência de qualquer tipo de calção para atendimento de urgência e emergência na rede privada do Sistema de Saúde de São Luís. Tantos outros também que eu quero convidar as pessoas a nos acompanhar através dos canais de rede social, através do nosso site também, para que possam acompanhar a nossa atuação, para que possam participar, para que possam apontar suas sugestões, críticas e de fato se sintam parte integrante do nosso mandato. Ok, vereador. Nós estamos recebendo aqui o vereador Osmar Filho, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta. A Justiça Eleitoral informou ontem que homologou o acordo feito entre a coligação Para Seguir em Frente e o Partido da Mobilização Nacional para reduzir a propaganda eleitoral de rede de 40 minutos diários para 20 minutos diários, divididos em 2 blocos de 10 minutos para cada candidato no rádio e na televisão. Assim, mudou agora o horário eleitoral, que vão ser apenas 5 minutos para cada candidato pela manhã e 5 minutos à noite. Bom, Osmar Filho, 31 vereadores agora na Câmara Municipal. Eu queria lhe perguntar, melhorou a representatividade? As pessoas sentem que a pluralidade está maior? Temos mais representantes de cada categoria ou não modificou nada disso? Nós temos que obedecer e entender o sentimento da população. Os vereadores que foram eleitos foram os representantes que a população assim escolheu. Então, acredito que a partir de janeiro nós teremos a vontade das urnas no Parlamento Municipal. Acredito que as pessoas que renovaram o seu mandato continuarão contribuindo com a cidade e acredito também que os vereadores eleitos pela primeira vez vão contribuir muito com o Parlamento Municipal. Espero ter uma relação muito boa com todos e acredito que a Câmara certamente irá dar a sua contribuição e fazer valer a essência do parlamento, que é fiscalizar, apresentar bons projetos, discutir temas importantes em favor da nossa cidade. Vereador, uma das críticas que são feitas à Câmara Municipal é de que a Câmara é um poder pouco transparente. Recentemente o juiz Douglas Mello ele deu uma decisão obrigando a Câmara a implementar a lei de transparência e apresentar alguns dados, algumas informações em portal e site, enfim. Como é que você avalia essa questão da transparência e particularmente a questão da Câmara Municipal de São Luís? Não, transparência é de suma importância. A Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, exige isso das casas públicas. Não seria diferente na Câmara Municipal de São Luís. Até fui pego de surpresa porque nós temos conhecimento que foi desenvolvido um portal altamente moderno, onde o cidadão pode acompanhar a nossa atuação, pode acompanhar como está sendo distribuído e utilizado os recursos da Câmara Municipal. Conversei com o presidente e certamente ele irá determinar a sua equipe que coloque imediatamente no ar este portal e também está à disposição da Justiça para atender aquilo que foi determinado. O senhor é advogado e
e a cada eleição há uma nova legislação eleitoral. A cada eleição há mudança na legislação eleitoral. Como é que você avaliou essa última mudança e do ponto de vista do financiamento da campanha, redução, impedimento de empresa privada de doar, e no seu caso particularmente, quer dizer, parte do que se doou para a campanha foi doação sua, doação, né, pessoal. Como é que você vê esses critérios, essa mudança a cada período eleitoral? Olha, tivemos pontos positivos e alguns também negativos. Ponto positivo é que a campanha se tornou mais barata, mais criteriosa, mais transparente, mais rigorosa no que diz respeito às doações. Foi vedada a doação de pessoa jurídica, tão somente permitido de pessoa física, o controle ficou maior e, quanto a isso, eu acredito que a disputa ficou mais equilibrada, de igual para igual. Então, foi um fator positivo. O que eu achei negativo foi o encurtamento da campanha. Reduziu a possibilidade de avaliação do cidadão eleitor dos seus candidatos. Nós tínhamos uma campanha de 90 dias e houve encurtamento para 45 dias. Então, você conseguir levar uma mensagem a uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, com centenas de bairros, com mais de 650 mil eleitores em apenas 45 dias é difícil. E acredito também que pela quantidade de candidatos, principalmente na eleição proporcional, mais de 600 candidatos que nós tivemos, o eleitor com certeza ficou confuso em tão pouco tempo, fazer uma avaliação mais criteriosa e escolher bem os seus representantes. E sem programa eleitoral, né? Sem programa eleitoral também, apenas em sessões de 30 ou 15 segundos. No caso da nossa coligação, isso também é de acordo com o tempo de TV de cada partido. No caso do PDT, nós temos 2 inserções, de 30 e 15 segundos. Então é muito pouco tempo para a gente passar uma mensagem para o eleitor nos conhecer enquanto candidatos. Então, acho que foi um grande prejuízo o encurtamento das eleições. Eu acho que só com a limitação também da forma de propagar, de divulgar a campanha, já deu uma reduzida bastante nos custos da campanha. Acho que não haveria necessidade do encurtamento. Eu particularmente sou favorável a uma campanha de 90 dias, para o cidadão ter mais oportunidade de escolher melhor os seus representantes. Vereador, o senhor participou ativamente da discussão da licitação do transporte lá na Câmara Municipal. Em que pé está a licitação? Já começaram a chegar novos ônibus com ar-condicionado? E como ficará a licitação para o próximo ano, o próximo mandato, seja qual for o prefeito? Olha, a licitação sempre foi um discurso de várias gestões que passaram. Desde a fundação da nossa cidade, nunca um prefeito havia feito a licitação. Muitos tentaram, mas não conseguiram. O prefeito Edivaldo adotou isso como prioridade, implementou os estudos necessários e as mudanças necessárias para que a licitação passasse a ser uma realidade, como combate à fraude, implantação da biometria facial, recarga de embarcada, o bilhete único e o estudo do nosso sistema público de transporte. Tudo isso foram atos preparatórios para que a licitação passasse a ser uma realidade. Ato seguinte, o prefeito encaminhou a mensagem até a Câmara, nós de prontidão autorizamos a realização da licitação e o certame ocorreu na sua maior tranquilidade. Os contratos começaram a ser assinados, tanto das empresas quanto dos consórcios vencedores do certame, e a população já começa a colher os frutos da licitação. Nós já presenciamos no sistema ônibus com ar-condicionados, ônibus articulados. A meta é que até o final do ano, mais de 200 ônibus desse perfil possam estar inseridos no sistema, proporcionando aos mais de 700 mil usuários um maior conforto no uso do transporte para se locomover. Então, acredito que, por se tratar de uma licitação, a partir do próximo ano, ocorrerá da mesma forma, até porque todas as cláusulas dos contratos terão que ser obedecidas pelas empresas e também pelo poder público, pelo poder concedente. Então, há punições previstas para as empresas, por exemplo, que não vierem a cumprir o que está estabelecido no contrato. Então, isso também dará uma maior segurança tanto para o poder público quanto para a própria empresa e para o usuário, que terá um sistema equilibrado, moderno e com qualidade. Vereador, o senhor continua em campanha, né, campanha de segundo turno, mas o senhor andou muito na cidade na sua campanha para a reeleição de vereador. Que problema na cidade hoje seria, digamos, emergencialmente deve ter um cuidado, um enfrentamento do próximo prefeito de São Luís? Que problema seria, né, para se enfrentar assim que se assume o cargo na prefeitura? Olha, eu acredito que no caso do prefeito Edivaldo é dar continuidade a um trabalho que foi iniciado desde o início da gestão. Nós tivemos problemas crônicos na cidade que o prefeito encarou com muita veemência e determinação e equacionou diversos problemas, como, por exemplo, no nosso déficit habitacional. O déficit habitacional da nossa cidade era altíssimo.
Edivaldo entrou, implementou também as políticas públicas necessárias e reduziu o déficit habitacional. Foi o prefeito que na história da cidade mais contribuiu com a diminuição do déficit habitacional. Já entregou quase 11 mil unidades habitacionais, outras 8 mil unidades habitacionais estão em plena execução para contemplar as famílias que não têm sua moradia própria. Outro problema também que o prefeito enfrentou foi o sistema público que a gente conversou agora há pouco, a nossa urbanização também. Edivaldo, ao longo da gestão, já pavimentou quase aproximadamente 2.000 ruas, e quando a gente fala em urbanização, a gente não fala de tão somente o asfalto. É o asfalto, a iluminação, a sarjeta, ou seja, é levar às pessoas cidadania, é levar qualidade de vida, questão até mesmo de saúde pública. Uma rua que não é pavimentada, a gente vê uma poeira, a gente observa que crianças que têm uma imunidade menor, assim como os idosos também, sofrem problemas respiratórios. Então o prefeito tem avançado muito também na urbanização da nossa cidade. Eu acredito que Edivaldo é só dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito, que com certeza ele contribuirá muito mais ainda do que já fez na primeira gestão. Ok, candidato. Os assessores dos candidatos da Prefeitura de São Luís e o diretor de jornalismo da TV Difusora, Thiago Soares, definiram ontem o calendário das entrevistas do segundo turno. A série de sabatinas ficou definida assim. Veja no VT. Deve comparecer no programa Na Hora D, próxima quinta-feira, dia 13, o candidato Eduardo Braide. Na sexta, dia 14, Edivaldo Holanda Júnior. No programa Resenha, exibido aos sábados, Eduardo Braide vai ser sabatinado dia 15. Edivaldo Holanda Júnior, dia 22. No Repórter Difusora na FM, Eduardo Braide vai ser sabatinado dia 17. Dia 18, Edivaldo Holanda Júnior. No Bom Dia Maranhão, Edivaldo Holanda Júnior, dia 19. Dia 20, Eduardo Braide. Ok. Então, essa é a série de sabatinas que nós vamos ter aqui na Difusora. Você vai poder acompanhar aqui na Difusora todos os candidatos participando da nossa programação. Vereador, voltando ainda para a questão do transporte de São Luís, a licitação, segundo o prefeito, na propaganda eleitoral, não fala sobre aumento da tarifa. É assim mesmo? Não vai ter aumento da tarifa? Ou até quando não vai ter aumento da tarifa? Até quando é esse acordo? Não há aumento da tarifa. A tarifa ela foi reajustada, já prevendo todas essas melhorias que estão sendo implantadas no sistema. Então o prefeito já garantiu, o próprio edital de licitação também garantia, assim como o contrato que foi assinado pelas empresas de consórcio. Não há aumento, o aumento previsto já foi concedido anos atrás, então a população pode ficar tranquila e despreocupada, que tem um sistema moderno, de qualidade e sem aumento. O vereador eleito César Bombeiro, que antecedeu o senhor no programa, ele falou muito de educação, de que precisa de fato se olhar para a educação infantil na cidade. Como é que você vê essa situação colocada e proposta pelo César? Ele quer discutir muito educação no Parlamento Municipal. Como é que qual o retrato que o senhor vê hoje da educação? É um tema sempre muito importante. Falar em educação, a gente tem que ver os índices que avaliam a educação da cidade, do estado e do nosso país. Nós temos atualmente o IDEB. Se a gente perceber o IDEB na gestão do prefeito, ele está numa curva ascendente. Edivaldo, quando assumiu a gestão, o IDEB estava caindo de 2009 até 2012. O IDEB veio caindo de forma assustadora e preocupante. Edivaldo também implementou as políticas públicas necessárias voltadas para a educação, para estancar essa queda, e o nosso IDEB vem subindo. E falar em educação valorização dos professores. Há um acúmulo de mais de 30% de reajuste no salário dos professores desde o início da gestão do prefeito Edivaldo, como também resgatando direitos que há anos foram negados, como progressão horizontal, vertical e outros direitos que estavam sendo negados aos professores. A gente tem que falar também fardamento, leite, são programas e políticas que o prefeito tem dado continuidade, assim também como a atualização dos livros didáticos e também na reforma das escolas para que as crianças possam ter um espaço físico adequado para adquirirem conhecimento. Há um programa de recuperação e revitalização do espaço físico das escolas municipais e a meta é de reformar todas as escolas dos municípios. Várias escolas já foram reformadas, outras estão em reforma e a meta é que o prefeito possa entregar todas as escolas reformadas para que
todo esse pacote de ações possa contribuir para a elevação do IDEB e as crianças, que o ensino fundamental é de responsabilidade da Prefeitura, possam ter uma educação de qualidade e se prepararem para o futuro. Vereador, o senhor citou alguns benefícios que foram, né, dados aos professores, mas o senhor estava no governo como secretário e depois como vereador. Houveram 2 greves né, de professores na gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Faltou diálogo? O que foi que ocorreu que chegou esse movimento grevista, já que o senhor cita tantos benefícios, tantas vantagens, né, conseguidas pelo governo nesse momento aí? Infelizmente, houve uma situação que não era para ocorrer. Politizaram o sindicato, a política partidária estava inserida no sindicato e ocasionou que quem tinha uma posição política divergente da posição da atual gestão, acabou que fez toda essa confusão. Teve a greve, mas tão logo foi contornada, o diálogo foi permanente, a mesa sempre esteve aberta ao diálogo entre o poder público, entre a Câmara Municipal. A Câmara também sempre esteve de portas abertas para dialogar, para receber os professores. Eu particularmente participei de diversas mesas de reuniões, de diversos temas, até mesmo no plenário, audiências públicas, sempre discutindo a valorização dos professores da rede pública municipal. Então a greve é algo também previsto na própria Constituição. É louvável que se busque melhorias para as suas categorias e a gente tem que procurar administrar a capacidade de atender às reivindicações do poder público e administrar também o pleito das categorias e procurar um ponto em comum, que seja bom para a categoria, que seja bom também para o poder público e as pessoas e as categorias possam prestar um serviço e possam exercer as suas atividades com entusiasmo para que possam cumprir bem a sua função. Vereador, a crise econômica parece que ainda não vamos ter um fim da crise tão cedo. O governo Michel Temer está aí tentando aprovar no Congresso o teto do gasto público, aprovar medidas para apertar o cinto mesmo, e a Prefeitura de São Luís, que depende muito das parcerias estaduais e federais para poder investir, não tem um cenário tão bom à frente. Como é que você vê a produção da Prefeitura com um arroz tão grande do governo federal? Se nós observarmos, apesar das adversidades e das dificuldades, apesar da crise econômica e financeira que está instalada em nosso país, que atinge diretamente os mais de 5 mil municípios brasileiros, apesar de tudo isso, Edivaldo tem conseguido avançar bastante. Edivaldo implementou e realizou também tudo que fosse possível, procurou equilibrar as finanças, apresentar bons projetos, tanto no governo federal quanto no governo estadual, e fazer as parcerias necessárias para o avanço da nossa cidade. De fato, a situação é preocupante, os repasses, as transferências constitucionais têm diminuído a cada mês, a arrecadação própria do município também tem diminuído, porque o poder de consumo das pessoas diminuiu bastante. Mas eu acredito que Edivaldo é um bom gestor e tem conseguido administrar em crise. Não é fácil ser prefeito na atual gestão, como essa do prefeito Edivaldo, onde Edivaldo pegou uma prefeitura em um verdadeiro caos administrativo, essa que é a realidade, e uma crise econômica e financeira sem precedentes. Mas apesar de tudo isso, Edivaldo tem administrado com sabedoria, com responsabilidade e apresentado os resultados à população. E a gente observou que o mandato do prefeito tem sido aprovado. Prova disso é que obteve quase 46% das intenções de voto no primeiro turno. Quase metade da população avalizou e quer a continuidade do trabalho do prefeito Edivaldo. Acredito que, em virtude da quantidade de candidatos, o prefeito não conseguiu atingir a sua ampla maioria. Mas a situação de fato é preocupante, mas nós estamos atentos também para fazer as adequações necessárias a fim de não prejudicar principalmente os serviços essenciais e básicos à população. Vereador, a gente chegou a um segundo turno e alguns cenários, algumas avaliações apontavam que não haveria um segundo turno. Em algum momento esse tipo de avaliação contaminou ou empolgou ou criou um otimismo exagerado na campanha do PDT e da campanha do prefeito Edivaldo Holanda? O clima de já ganhou? O clima de já ganhou, isso nunca existiu? Não, nunca existiu isso. Eu particularmente, quando nós observamos a quantidade de candidatos, 9 candidatos a prefeitos, dentre os 9 candidatos, 3 deputados.
2 estaduais, uma deputada federal, 2 vereadores que fazem política assiduamente dentro de São Luís, a gente observa que, de fato, a fatia ia para todo mundo. O bolo ia ser dividido em várias fatias, então é natural que, em virtude da quantidade de candidatos, a gente tivesse o segundo turno. Muitas pessoas estavam confiantes no primeiro turno, sim, mas também com a serenidade, esperando o eventual segundo turno em virtude da quantidade de candidatos. Vereador, o presidente da Câmara, Acho Jogum, chegou a anunciar a possibilidade de fazer um concurso público na Câmara Municipal. É muito esperado pela cidade, é cobrado pelo Ministério Público. O senhor acha que agora, nessa legislatura, vai ser possível sair um concurso da Câmara? Sem sombra de dúvidas. Eu tenho dialogado com o presidente Acho Jogum, está entre as suas prioridades. É muito importante a realização do concurso público para dar oportunidade de profissionais atuarem através de um processo legítimo e justo, que é o concurso público, e para que a Câmara também possa ter um quadro de profissionais qualificados, para que possa auxiliar, principalmente os vereadores e os servidores da casa, no exercício das suas funções, e a casa possa estar sempre bem preparada para servir a população. Acredito que o concurso certamente irá sair para oportunizar os trabalhadores da nossa cidade mais uma opção de adquirirem a sua efetividade. Vereador, a renovação da Câmara chegou a quase 50%, 45%, né, acima de 45%. Que sinal o senhor vê nessa decisão de quase a metade da Câmara não voltar ao Parlamento, e retirando, evidentemente, 2 candidatos que é vereador, que não prefeito, que não disputaram, o caso da Rose e do Fábio. Mas como é que o senhor analisa e vê essa situação que o eleitorado aponta para que, olha, quem não fez dever de casa, quem não cumpriu com sua parte, a gente vai lá e nós temos aí algumas situações peculiares. Assistiu o primeiro bloco e foi tratado justamente do atual sistema proporcional adotado nas eleições para os cargos proporcionais. Isso contribui para que, o caso do Bispo Paulo, por exemplo, teve mais de 7 mil votos e ficou de fora. Está na conta de quem não se reelegeu. Então, o próprio sistema adotado nas eleições proporcionais contribui para que vereadores que tiveram um mandato aprovado pela população, tiveram votações expressivas, fiquem de fora por conta do sistema. Mas eu acredito que a Câmara teve papel fundamental no desenvolvimento da cidade, sempre discutiu os temas importantes e relevantes da atualidade que a sociedade esperava que fossem debatidos e discutidos. E nós sempre vamos ter também a renovação, isso é salutar, faz parte também do nosso Estado democrático de direito, mas eu acredito que a próxima legislatura continuará trabalhando, erros também existem, os erros estão para ser consertados, eu acredito que aquelas falhas e erros que a Câmara, porventura, teve na legislatura passada, serão corrigidos para sempre buscar o melhor para a cidade. Os vereadores Fábio Câmara e Rose Salles, caso não fosse candidato a prefeito de São Luís, eles sempre integraram a lista daqueles que voltariam à Câmara. Quem mais fará falta à Câmara, o Fábio ou a Rose? Olha, bota na conta também o Roberto Rocha Júnior e o Zé Joaquim, que também foram candidatos. Vice-prefeitos, exatamente, os 2 vices estão fora. Para falar a verdade, eu sempre me relacionei bem com todos. Então, todos farão falta. Até os vereadores de oposição, a gente sempre procurou ter um respeito, manter um respeito. O diálogo sempre era buscando o melhor para a cidade. Então, na minha individualidade, todos farão falta. Se eu pudesse, eu queria que todos renovassem o seu mandato. Mas, infelizmente, isso não é possível. Mas a gente ali procurou fazer muitas amizades. Eu estou à disposição de todos os colegas vereadores, os que se reelegeram, os que, porventura, não se reelegeram. Muitos continuam contribuindo, mesmo fora do parlamento, até porque são políticos profissionais, não são políticos que buscam tão somente o mandato, são políticos convictos. Eu acredito que, mesmo fora, vão contribuir com os colegas que conseguiram renovar o mandato, com os colegas que conquistaram o mandato pela primeira vez. Então, todos farão falta, até porque todos tiveram a sua importância no parlamento, todos deram a sua contribuição no parlamento. O senhor fala em estar à disposição dos novos vereadores. O senhor já disse que não pretende disputar a presidência da Câmara, mas o senhor pretende renovar o cargo de líder do governo, caso o prefeito seja reeleito? O cargo de líder do governo é um cargo que é do prefeito Edivaldo. Eu sempre também estarei à disposição do prefeito e do governo Edivaldo.
se receber novamente o convite, com maior honra, eu exercerei novamente o cargo de líder do governo. E me coloco à disposição dos colegas. Eu fui vereador de primeiro mandato, então quando a gente chega a casa, a gente não conhece a casa, é uma novidade, e a gente busca com os mais experientes conhecer a casa. Ok, vereador, estamos encerrando. Muito obrigado por participar do nosso programa. Obrigado. Eu que agradeço Obrigado, o espaço, a audiência, me dirijo mais uma vez a você e peço que nos acompanhe através do nosso canal de rede social e sintam parte integrante do nosso mandato. E mais uma vez agradeço a toda a população de São Luís pelos 9.809 votos. Muito obrigado. Obrigado, vereador, mais uma vez. Só lembrando, antes de encerrar, que no próximo sábado nós começamos a série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de São Luís. No próximo sábado, o Eduardo Braide, e no sábado seguinte, o candidato Edivaldo Holanda Júnior. Espero vocês aqui. Até lá.